A história de Ivalice é escrita em sangue e pedra. É uma terra de reis cavaleiros monstros. Há muito tempo, uma grande guerra assolou seus campos e montanhas. A Guerra dos 50 Anos deixou o reino exausto e seu povo desolado. Eles oravam pela paz, por uma mão gentil para guiá-los. Mas a paz era um sonho distante, uma melodia esquecida. Em vez disso, um novo conflito nasceu das cinzas do antigo. 2 leões, 2 casas nobres avançaram sobre o trono deixado vazio por um rei moribundo. Este foi o início da Guerra dos Leões, uma luta amarga que dilaceraria o próprio tecido do reino. As bandeiras do Leão Branco, lideradas pelo Duque Largue, as bandeiras do Leão Negro, comandadas pelo Duque Goltana. Ambos os homens eram poderosos. Ambos reivindicavam o direito de governar como regentes do jovem príncipe. A ambição deles lançou uma longa e escura sombra sobre a terra. O povo comum, pego entre essas forças poderosas, sofreu mais. Suas fazendas foram queimadas. Seus filhos foram recrutados para exércitos que sangravam por uma causa que não entendiam. O chão ficou encharcado com a tristeza de uma geração perdida, um triste testemunho do custo do poder. Em todos os lugares, os sinais de decadência eram claros. Cidades que antes fervilhavam de vida ficaram silenciosas. Suas ruas patrulhadas por soldados com olhos cansados. Os cavaleiros, jurados a proteger os inocentes, agora serviam apenas aos interesses de seus mestres. Honra tornou-se uma palavra sussurrada em segredo, não um credo gritado do coração. No coração dessa turbulência estava Hamza Beouf. Ele nasceu em uma das famílias nobres mais respeitadas de toda Ivalice. A casa Beouf era lendária, conhecida por sua genialidade militar e lealdade inabalável à coroa. Seu pai foi um herói da Guerra dos 50 Anos. Seus irmãos mais velhos eram comandantes celebrados. Seus nomes eram sinônimos de poder. Seus nomes eram sinônimos de autoridade. Ramza era o mais novo, um cadete na Academia Militar Real em Gariland. Esperava-se que ele seguisse os passos deles, defendesse o nome da família e se tornasse um grande cavaleiro a serviço do reino. Mas Hamza era diferente. Enquanto seus irmãos viam o mundo em termos de poder, estratégia e ganho político, ele o via através de uma lente de justiça. Ele possuía uma forte bússola moral que muitas vezes o colocava em desacordo com o frio pragmatismo da nobreza. Ele acreditava na honra, não como uma bandeira a ser agitada, mas como um dever a ser cumprido. Ele tinha uma profunda amizade com Delita Heiral, um plebeu que foi acolhido pela família Beouf. Esse laço mostrou a Hamza a profunda divisão entre o mundo dos nobres e o mundo do povo comum. Seu conflito interno começou a tomar forma durante seu tempo na academia. Ele testemunhou a arrogância e a crueldade de seus colegas nobres. Ele viu como tratavam os de nascimento inferior com desprezo. Uma missão inicial contra um grupo de rebeldes conhecido como Brigada Cadáver o forçou a confrontar uma verdade difícil. Estes não eram simplesmente bandidos. Eram pessoas desesperadas. Eram ex-soldados descartados pelos próprios senhores que haviam servido. Eles lutavam não por ganância, mas pela sobrevivência. Durante um cerco, a irmã de Delita, Tietra, foi pega no fogo cruzado de um comando impiedoso de um nobre. Ela foi morta, uma vítima de um conflito que havia como nada mais do que um peão. Para Hamza, a morte dela foi um profundo fracasso. Foi o momento em que ele percebeu que a honra da nobreza era uma mentira, uma bela máscara escondendo um rosto monstruoso. Ele renunciou ao nome de sua família, abandonou seu passado, tornou-se um andarilho, um mercenário em busca de um novo propósito em um mundo que ele não entendia mais. Enquanto Ramza trilhava seu caminho solitário, o grande jogo da política continuava sem ele. A Guerra dos Leões era mais do que uma simples disputa entre 2 duques. Era uma complexa teia de ambição, engano, agendas ocultas. Casa Largue, Casa Goltana, seus exércitos se chocando nos campos de Ivalice.
Mas por trás deles, nas sombras, outras forças estavam em ação, manipulando a guerra para seus próprios fins sinistros. No centro dessa teia estava a Igreja de Glabados. Para o público, a igreja era um farol de esperança e fé, uma instituição sagrada liderada pelo santo Muron de Glabados. Oferecia consolo aos que sofriam e prometia salvação na vida após a morte. Seus líderes pregavam a paz enquanto cobravam dízimos dos pobres. Mas sob sua aparência piedosa, a igreja abrigava um segredo sombrio. Uma seita militante dentro de suas fileiras, os Cavaleiros Templários, trabalhava incansavelmente para adquirir poderosos e antigos artefatos conhecidos como Pedras do Zodíaco. Eles acreditavam que essas pedras detinham a chave para o poder divino. O plano da igreja era tão brilhante quanto diabólico. Ao alimentar a guerra entre as duas casas nobres, eles garantiam que o reino se enfraquecia. Os duques gastavam suas fortunas e seus soldados, sangrando uns aos outros enquanto a igreja consolidava sua influência. Os Cavaleiros Templários, liderados pelo astuto Vormav Tingel, usaram o caos da guerra como cobertura. Eles se moviam pela terra, caçando as pedras do zodíaco e eliminando qualquer um que se pusesse em seu caminho. Seu objetivo final não era apenas influenciar o trono, mas ressuscitar um demônio lendário, um ser de imenso poder que lhes concederia domínio sobre toda a Ivalice. Esses vilões ocultos eram muito mais perigosos do que os duques briguentos. Duque Larg, Duque Goltana, lutavam por uma coroa mortal por terras e títulos. Eram previsíveis em sua ganância, mas a igreja e seus templários lutavam por um mandato divino, por um poder que transcendia o reino mortal. Eles viam o povo de Ivalice não como súditos a serem governados, mas como sacrifícios para sua causa profana. Hamza, em sua busca pela verdade, logo se encontraria não apenas contra a nobreza corrupta, mas contra uma instituição sagrada que havia se tornado o maior mal da terra. A jornada de Hamza como mercenário acabou o levando de volta ao coração do conflito. Ele não buscava se juntar novamente à guerra, mas proteger os inocentes pegos em seu caminho. Foi durante esse tempo que a verdade começou a se desvendar, pedaço por pedaço doloroso. Ele descobriu a obsessão da igreja pelas pedras do zodíaco, gemas misteriosas que, dizia-se, ressoavam com as constelações. A doutrina oficial alegava que eram relíquias sagradas, presentes dos deuses. Mas Hamza testemunhou seu verdadeiro poder em primeira mão. Elas não concediam milagres. Elas transformavam seus portadores em demônios monstruosos, escravos de uma vontade sombria. Seu caminho se cruzou com o de seu antigo amigo, Delita, que agora jogava um jogo perigoso próprio. Delita não havia esquecido a morte de sua irmã. Mas onde Hamza buscava justiça, Delita buscava poder. Ele se infiltrou nas fileiras do exército do Duque Goltana, e mais tarde na própria igreja, manipulando ambos os lados com precisão fria e calculada. Ele se tornou um mestre da traição, sacrificando aliados e inimigos para subir na escada do poder. As batalhas em Ivalice não eram meros confrontos caóticos de aço. Eram engajamentos táticos, travados em um grande tabuleiro de xadrez onde cada movimento tinha consequências. Hamza, treinado na Academia Militar de Garyland, entendia isso melhor do que a maioria. Ele e seu pequeno grupo de seguidores leais tiveram que navegar por uma paisagem cheia de inimigos. Eles lutaram nas ruas sinuosas de cidades fortificadas, nas muralhas em ruínas de castelos antigos e através de pântanos traiçoeiros, onde um único passo em falso poderia levar à ruína. Cada campo de batalha apresentava um desafio único, um quebra-cabeça de terreno e posicionamento inimigo que tinha que ser resolvido com estratégia. Terreno elevado era uma vantagem significativa. Arqueiros posicionados em muralhas de castelos ou colinas íngremes podiam chover flechas sobre inimigos expostos abaixo. Magos buscavam cobertura atrás de pilares e árvores, entoando encantamentos que podiam virar o jogo da batalha em um instante.
Cavaleiros com armadura pesada formavam linhas defensivas em corredores estreitos, bloqueando o avanço inimigo. Hamza tinha que considerar os pontos fortes e fracos de seus companheiros. Ele tinha que posicionar seus lanceiros para atacar à distância, seus curandeiros para ficarem fora de perigo, e seus espadachins para engajar as ameaças mais imediatas. O próprio ambiente era frequentemente uma arma. Batalhas travadas em telhados exigiam movimento cuidadoso, pois um golpe poderoso poderia fazer um guerreiro cair nas ruas abaixo. Em pântanos, a água profunda diminuía o movimento a um rastejar, deixando as unidades vulneráveis. Um confronto memorável ocorreu nas cataratas de Zirekili, o mesmo lugar onde Tietra havia morrido. A água corrente e o terreno irregular tornaram a luta uma batalha desesperada, cada passo pesado com o peso da memória e da dor. Para Hamza, esses lugares eram mais do que apenas mapas. Eram cicatrizes na terra, cada uma contando uma história de perda e conflito. Contra todas as probabilidades, o pequeno grupo de Hamza sobreviveu através de táticas superiores e determinação inabalável. Eles eram frequentemente superados em número, enfrentando guarnições inteiras de soldados inimigos e demônios aterrorizantes invocados pelas pedras do zodíaco. A vitória nunca foi garantida. Foi conquistada por meio de planejamento cuidadoso, execução precisa e a coragem de permanecer firme quando tudo parecia perdido. Essas lutas táticas eram um microcosmo da guerra maior, uma luta onde inteligência, previsão e um profundo conhecimento do campo de batalha eram as únicas coisas que separavam a sobrevivência da morte certa. A guerra entre os leões atingiu sua sangrenta conclusão. O Duque Larg foi assassinado, o Duque Goltana foi traído e morto. Os nobres que haviam iniciado a guerra foram consumidos por ela, deixando um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido pela Igreja e pelo calculista Delita. Com o cenário político limpo, os verdadeiros vilões finalmente saíram das sombras. Os Cavaleiros Templários, agora em posse de quase todas as pedras do Zodíaco, desceram à antiga cidade submersa de Murond para realizar seu ritual final. Seu objetivo: usar o corpo de um São Ajora ressuscitado como um receptáculo para o demônio supremo, Última. Hamza e seus poucos aliados restantes o seguiram para o abismo. Eles eram tudo o que estava entre Ivalice e um apocalipse orquestrado pela própria instituição que deveria protegê-la. As batalhas finais foram travadas em um lugar fora da história. Uma cidade morta onde o ar crepitava com energia sombria. Ali, Hamza confrontou a extensão total da blasfêmia da Igreja. Ele enfrentou seu próprio irmão, Zalbaag, que havia sido transformado em uma paródia demoníaca de seu antigo eu. Ele lutou contra os Templários de alto escalão, cada um transformado por sua pedra do Zodíaco em um temível demônio da lenda. O clímax de sua jornada foi um confronto com a Última ressuscitada. O demônio, um ser de imenso poder, buscava destruir o mundo e refazê-lo à sua própria imagem. A batalha não era apenas por um reino, mas pela alma da própria humanidade. Hamza e seus companheiros lutaram com tudo o que tinham. Eles combinaram suas habilidades, sua coragem e sua fé uns nos outros. Foi uma luta desesperada e heróica contra um inimigo que encarnava a corrupção e o engano que assombravam Ivalice por tanto tempo. No final, Hamza foi vitorioso. Ele desferiu o golpe final, vencendo o demônio e acabando com a conspiração sombria da Igreja para sempre. Mas a vitória veio a um grande custo. A Câmara desabou ao redor deles. E enquanto o mundo lá fora celebrava uma nova era de paz, Hamza e seus bravos companheiros foram perdidos na catástrofe. Eles nunca mais foram vistos. As histórias oficiais, escritas pelos vitoriosos, o apagaram completamente. Delita, que havia manipulado seu caminho até o trono e se casado com a princesa, tornou-se o novo rei. Ele foi aclamado como o herói que encerrou a Guerra dos Leões e uniu o reino. Enquanto o rei Delita governava uma Ivalice pacífica, seu reinado era assombrado pela memória de seu amigo.
Ele havia conquistado tudo o que sempre quis: a coroa, o poder, o reino, mas ele havia perdido sua alma no processo. Ele viveu como um rei solitário, questionando para sempre se seu caminho era o certo. O povo o celebrava como um herói, mas ele sabia a verdade. Ele sabia que o verdadeiro herói era um homem cujo nome era proibido de ser falado, um homem rotulado como herege. A paz que ele havia construído era fundada em uma mentira, uma verdade enterrada com Hamza Beulve. A história de Hamza é uma tragédia. Ele lutou por justiça e foi rotulado como criminoso. Ele salvou o mundo e foi esquecido por ele. Ele sacrificou tudo e não recebeu nada em troca. Mas seu legado não é definido pelos livros de história. Ele vive nos temas que sua vida incorporou. Sua jornada foi um testemunho do verdadeiro significado da honra. Não se trata de lealdade a um nome, a uma bandeira, mas de um compromisso inabalável de fazer o que é certo, mesmo quando o custo pessoal é absoluto. Ele mostrou que a verdadeira nobreza não reside no direito de nascença, mas nas ações de alguém. Sua história também é uma de profunda amizade e sua fragilidade em um mundo cruel. O laço entre Hamza e Delita, outrora uma fonte de força, tornou-se o conflito central de suas vidas. Mostrou como duas pessoas, diante da mesma injustiça, podem escolher caminhos radicalmente diferentes. Um de sacrifício altruísta, o outro de ambição egoísta. Isso nos faz uma pergunta difícil: qual é o preço da paz? Em última análise, o sacrifício de Hamza Beulve não foi em vão. Gerações depois, um historiador chamado Al-Aslam desenterraria os documentos Durai, um relato oculto da Guerra dos Leões escrito por uma testemunha ocular, restaurando o nome de Hamza e revelando-o como o verdadeiro cavaleiro de Ivalice. Sua história perdura como uma poderosa lição, que a história é escrita pelos vencedores, mas a verdade tem um jeito de sobreviver. É uma história para os esquecidos, para os heróis anônimos, para qualquer um que já defendeu o que é certo, mesmo quando o mundo lhes disse que estavam errados.